Olá, muito boa noite. Nós estamos no ar ao vivo com mais uma edição do Contraponto, nesta quinta-feira, dia 3 de agosto. Boa noite, Janice Santos. Boa noite, Álvaro Damini. Tudo bem? Como foi o seu dia? Foi maravilhoso, um dia de sol, um verão em pleno Nossa, hoje agosto. Foi terrível, né? Foi, bastante calor. Muita gente reclamando dessas condições climáticas. Também não se agrada a todo mundo. Verdade. Está frio porque está frio, mas é gostoso. Que assim. bacana. O calor é mais agradável. Eu recordo sexta-feira da semana passada que nós dissemos assim, poxa, já passou a semana e já estamos na quinta-feira. Quinta-feira de novo, Álvaro Damini, bem colocado. Séria, novamente, né? Quinta-feira. Que bom, Passando sobrevivemos. Rápido, mas sempre felizes, né, pelos resultados que nós temos obtidos aqui com o NGTV, seja nos programas que nós temos apresentado, seja nas relações que nós temos feito. Está bem bacana isso. Né? Estamos falando sempre com os jornalistas, os assessores de comunicação, com os nossos entrevistados. Muito, muito bom, muito bom. E aprendendo muito todos os dias. Hoje temos dois convidados muito especiais, Janice. Convidados de honra. De honra, com certeza. E nesse primeiro bloco vamos falar de um assunto que mexe com quase metade da população brasileira, se não metade, pelo menos uns 40%. É aquela típica situação que tira o sono de muita gente. Eu apresento? Por gentileza. Vamos lá. Está conosco hoje o professor da Universidade de Passo Fundo e coordenador do Balcão do Consumidor, Liton Pilau Sobrinho. Boa noite, bem-vindo ao nosso Contraponto. Boa noite, Janice. Para nós uma satisfação estar aqui com você, com o Álvaro. Né? Fazia muito tempo que nós nos falávamos, né? Verdade. Estamos aí com esse projeto novo Renegocia. Como é que começou toda essa história, professor? E em que pé estamos depois de um sucesso absoluto de lançamento? Esse é um programa estabelecido pelo Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, que faz a autocomposição das dívidas dos consumidores para renegociar o consumidor superendividado. Então, nós temos a Lei 14.181, que é a Lei do Superendividamento, e através dessa lei se estabeleceu um sistema de autocomposição de pagamento das dívidas dos consumidores, respeitado o mínimo existencial dos consumidores. Então, nós, conjuntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a diretora da Faculdade de Direito, a doutora Cláudia Lima Marques, que foi a relatora, né, da lei do superendividamento, nós criamos uma ferramenta exatamente para fazer o cálculo do mínimo existencial e o plano de pagamento. Hoje essa ferramenta ela foi adotada, né, dentro do grupo de trabalho de superendividamento do Conselho Nacional de Justiça, ao qual o coordenador desse grupo de trabalho é o ministro do STJ, Marco Buzzi. Né? Nós fizemos parte desse grupo de trabalho junto com a professora Cláudia Lima Marques e a partir daí se tomou um outro patamar, né, para o superendividamento, onde os Sejusques vão adotar a ferramenta, o Concilia Super App, superendividamento, e também o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, vai ser adotado também para os PROCONs do Brasil. Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo o projeto piloto, então são 5 Sejusques, né, de todas as regiões do país e também os PROCONs das regiões do país, onde nós estamos fazendo juntamente também com os balcões do consumidor, o PF, URGS, né, fazendo o atendimento do consumidor superendividado para fazer o encaminhamento, né, e o estabelecimento do mínimo existencial e o plano de pagamento desses consumidores. Professor, hoje a pessoa que está endividada, ela vai buscar o balcão do consumidor e aí se utiliza essa ferramenta, que é um aplicativo, que aí ele pode fazer uma espécie de cálculo do quanto a pessoa pode mensalmente usar para excluir a dívida. Exatamente. A grande dificuldade que se tinha no momento que a lei foi implementada do superendividamento, tanto na via extrajudicial, a competência dos PROCONs e na via judicial a competência dos Sejusques, era exatamente fazer o cálculo, né, do mínimo existencial e também fazer o plano de pagamento. Então a lei estabelece que eu tenho 5 anos para fazer o pagamento dessas dívidas. Nesse sistema de autocomposição, eu faço um chamamento, né, através dos órgãos, né, o consumidor é colocado juntamente com todos os seus credores e nós fizemos o cálculo em relação ao orçamento desse consumidor, né, quanto ele dispõe para o pagamento dessas dívidas, respeitado o mínimo existencial do consumidor. Embora foi estabelecido, né, por norma a questão do mínimo existencial, né, antes era R$300, agora 600, mas o que a gente estabelece não é a questão do valor monetário, porque o mínimo existencial ele varia de grupo familiar para familiar.
principalmente se dentro do grupo familiar eu tenho uma pessoa doente que depende, né, de medicamentos. Então eu tenho realidades distintas no Brasil. Porque hoje nós temos uma realidade de mais de 75 milhões de pessoas superendividadas no país. E principalmente com a pandemia, houve um agravamento desse superendividamento. Então, o que a lei busca e a lei estabelece é o quê? Resgatar a dignidade dessas pessoas. Porque essas pessoas estão fora do mercado de consumo. Elas estão fora do acesso ao crédito. Então, é muito ruim, né, as pessoas não terem esse mínimo existencial. Tanto que nós tivemos recentemente outro programa do governo federal, que é o Desenrola, né? Nós temos em torno de 1.500.000 pessoas que estavam fora do mercado de consumo por uma dívida de R$100. Então... É interessante, Álvaro, porque o Renegocia ele vem com essa ideia de chegar em âmbito nacional e já chegou. O professor me explicava que essa questão do Brasil é muito diferente de países americanos e até alguns europeus, como a França, por exemplo. Lá se abate, né? Vai se abatendo a dívida, vai se renegociando. É que lá tem a lei norte-americana, né, e a lei francesa, ela estabelece um perdão de dívidas. No caso do sistema brasileiro, não houve o perdão de dívidas, como temos, né, a questão também no âmbito da pessoa jurídica, a questão de recuperação judicial e outras situações. No Brasil, não. No Brasil, se fez um sistema de autocomposição, de pagamento dessas dívidas. Ou seja, quem deve, deve. Quem deve, deve. Né? Vamos ver a forma de como a pessoa pode fazer o pagamento sem o comprometimento do seu mínimo existencial. Ou seja, as pessoas precisam viver. Né? Então, a lei ela garante o quê? O reestabelecimento da dignidade desses consumidores. Né? O professor falava conosco antes do programa também que existe um perfil de consumidor que é mais endividado. E, além desse perfil, o que leva as pessoas ao endividamento, professor? Olha, nós podemos observar que a questão dos desejos de consumo, em grande parte das vezes, pode levar ao superendividamento. Outra situação também é a própria questão da perda do emprego, principalmente em relação à mudança de padrão social de vida, em que a própria lei do superendividamento ela não prevê, por exemplo, a questão, né, da possibilidade de renegociar nesse sentido os bens supérfluos, ou seja, bens de luxo, ou como serviços privados, né? Então são situações diferenciadas, aonde eu tenho que respeitar o mínimo existencial. Por exemplo, eu tenho a questão da conta de água, de energia, telefonia, eu tenho o aluguel. Então, essas questões são básicas que a pessoa necessita para sobreviver. Então, nós devemos observar o que é esse mínimo existencial. Né? Então, a lei, além disso, ela busca fazer o quê? Ela busca fazer a educação financeira, porque deve ocorrer uma responsabilização da instituição financeira na concessão do crédito, um crédito consciente. Nós tínhamos limitação, né, do consignado em 30%, mas não é só o consignado. Daí a pessoa tem o cartão de crédito, tem o cheque especial e quando vê é um comprometimento de toda a renda desse consumidor em decorrência das dívidas que foram contraídas. E muitas das vezes as dívidas não é somente em relação aos sonhos de consumo, mas em relação às condições de trabalho, que com a pandemia nós tivemos um agravamento que no país, em vez de se garantir a renda, não, se reduziu a jornada e a renda dessa população. Então, nós tivemos um agravamento nesse sentido. Então, a lei ela é importante, ela foi aprovada exatamente neste momento, porque se não fosse nesse momento, provavelmente nós não teríamos a aprovação dessa lei. Mas também, ao mesmo tempo, o mercado, né, o sistema econômico financeiro, ele percebeu que são 75 milhões de pessoas fora do mercado de consumo. Faz falta, né? Faz falta, né? Faz falta. Professor, essas pessoas que estão eventualmente com alguma dívida neste momento, como é que elas podem fazer? Reúne aí os boletos, o que foi pago, o que não foi pago, vai até onde, como que faz? A questão relacionada à medida provisória, ela tem a validade até o dia 11, agora de agosto, né, nessa primeira etapa, para as pessoas buscarem a renegociação. Então, os consumidores eles podem fazer isso de forma remota também, através do portal consumidor.gov, né, que é um portal criado pela Secretaria Nacional do Consumidor, através do Ministério da Justiça, onde até o dia 11 a pessoa pode entrar eletronicamente dentro da ferramenta e fazer o cadastro lá para buscar o atendimento. No mesmo sentido, isso de forma remota. No sentido presencial, ela pode buscar o balcão do consumidor, né? O nosso balcão do consumidor da UPF, ele está lá no campus, né?
universitário, onde nós temos o atendimento de segunda a sexta-feira, né, das 13h30 até as 16 horas. Então, se faz todo o atendimento das demandas, não só do superendividamento, mas todas as demandas de relação de consumo, né? Sobre essa questão, Janice, é importante a gente falar que o professor Litton, ele está à frente desse projeto do Balcão do Consumidor, foi o idealizador, inclusive, desse programa, que ele atua em conjunto com o PROCON, né, mas foi uma solução que se encontrou para auxiliar ainda mais o consumidor a ele saber sobre os seus direitos, sobre uma série de questões. E esse projeto desenvolvido em Passo Fundo, ele se tornou uma referência nacional. Álvaro e Janice, nesse sentido, nós temos mais de 16 anos do projeto, né? Só no município de Passo Fundo foram mais de 150 mil pessoas atendidas. O projeto Balcão do Consumidor, hoje, ele é uma política pública do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, né? Onde nós temos mais de 20 balcões do consumidor. Podemos exemplificar aqui, temos na Unijuí, né, em Juí, na Unicruz, em Cruz Alta, temos também na Ubra, né, vai ter lá em Canoas. Nós vamos ter também na PUC, em Porto Alegre. Temos agora o último balcão inaugurado, né, lá em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele é um convênio, no nosso caso, um convênio com o município, com o PROCON estadual do Rio Grande do Sul e com o Ministério Público, onde nós fizemos o atendimento não somente no município de Passo Fundo, mas também nos demais campi da Universidade de Passo Fundo. Temos lá Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Sarandi, Soledade, aonde que em grande parte das vezes esse consumidor não tem, em grande parte das vezes, um PROCON no seu município, né? Porque o estado do Rio Grande do Sul, quase 500 municípios, nós temos em torno de 90 PROCONs, para quem as pessoas vão buscar efetivamente, né, os seus direitos. Então, temos aí quase 33 anos do Código de Defesa do Consumidor e, no caso brasileiro, nós temos em torno de 10% dos municípios brasileiros com PROCONs. Muito bem, professor, obrigado por estar conosco, trazendo esses esclarecimentos, e nós vamos estender o convite para que em outras oportunidades esteja aqui conosco. Nós que agradecemos o convite, né, Álvaro e Janice, e parabenizamos, né, pelo canal, né, sabemos que as iniciativas novas são difíceis, né, de fazer acontecer, mas com certeza, né, estamos aqui na mão de pessoas competentes e desejamos aí um sucesso para a consolidação, né, dessa atividade que vocês estão desenvolvendo, bastante importante, né, para a comunidade local e regional. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Ele tem experiência de família e também à frente da comunicação. Né? Muito obrigada. Cumprimentos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência com outro assunto aqui no Contraponto. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Para você que está nos assistindo hoje, eu quero apresentar a Planalto Associação de Benefícios. Há mais de 4 anos aqui em Passo Fundo, protegendo o seu veículo.
temos um clube de vantagens com empresas parceiras para os nossos associados. Telemedicina, você já ouviu falar? Ainda não? É uma novidade que a Planalto Benefícios vai te apresentar. Vem comigo. A telemedicina é uma realidade em todo o Brasil. Consultas online e ilimitada, com especialistas, médicos e clínicos gerais. No computador, no seu telefone, na palma da sua mão. Mais informações, consulte nas redes sociais. Nós estamos de volta com o Contraponto, nesse dia que foi bastante quente aqui em Passo Fundo. Estávamos aqui, Álvaro Damini, com um convidado que falava de um assunto muito bom, muito pertinente. Essa questão das dívidas, né? O cuidado que as pessoas têm que ter, Janice. E aí comprometem a renda, eu falava com você agora há pouco, para termos mais um assunto para uma próxima entrevista com ele ou com alguém do Balcão do Consumidor. Porque esses consignados, eles são uma ilusão. A pessoa, muitas vezes, uma pessoa de idade vai lá, pega um financiamento. E aí, como é que faz? Não é só os 30%, vai e acumula, nem sempre, tá? Mas, enfim... que Justamente. E se as pessoas ficarem com dívidas, Janice, obviamente elas não podem consumir mais. E aí atrapalham, inclusive, o trabalho do nosso convidado que nós temos hoje. Aí fica bem complicado. Nessa situação aqui no estúdio. Nós temos a grata satisfação de receber, mais que um convidado, um amigo aqui no Contraponto, o Gerson Klein. Ele é consultor da Point of Sale, trabalha com essa questão de varejo. Foi nosso gestor, meu gestor e da Janice, na época da TV Pampa. Com satisfação que nós te recebemos, Gerson. Boa noite e bem-vindo aqui à NGTV. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Janice. Boa É um noite. prazer estar aqui. Eu vi o Marcelo aqui também, né? Até aproveitei Estamos que com a equipe quase completa. eu aproveitei ali na entrada, fiz uma ligação para o outro cinegrafista, para o Rodrigo, né? Mas muito bacana, eu achei o projeto super interessante, eu acho que é muito pertinente para a nossa região ter a possibilidade, agora com alguns canais que acabaram fechando aqui, né? A própria TV UPF, nós comentávamos aqui, que de certa forma tira a informação local, né? Então a gente vê os outros veículos cada vez diminuindo mais o espaço e vocês estão de parabéns, que bacana. NGTV está de parabéns aí. Que joia, muito obrigado, Gerson. Obrigada. Aproveitando que o Gerson está aqui hoje, o bacana é a gente falar na frente e longe da pessoa, aquilo que a gente sempre fala quando a gente está na presença da pessoa. Então, eu sempre falo para o Álvaro que você trouxe para a nossa empresa, para a TV Pampa, da qual nós somos filhos, né? E tivemos sempre essa nossa ligação com a TV Pampa. Você trouxe essa grandeza, esse olhar magnânime para a empresa, sempre com projetos ousados, ia lá e fazia. Os grandes contratos da Os TV grandes Pampa contratos, passaram pela mão do Gerson. com essa elegância nata, assim como a Tati, a esposa dele, que nós queremos tanto Obrigado, bem. Janice. E é um prazer ter você conosco hoje, acompanhando a nossa trajetória. Estamos todos bem, com saúde, e esse reencontro, inclusive com o Marcelo aqui junto, que é um prazer para a gente, nos colocando no ar há tantos anos. Então, realmente é um encontro feliz. Feliz, com certeza, Janice, porque a nossa passagem pela Pampa, né? Eu acho que todos nós construímos, era uma equipe tão boa que a gente construiu uma emissora, que nós construímos uma emissora. Construímos uma emissora. Né? A gente construiu uma emissora, eu digo isso mas cada um fazendo a sua parte, né? Jornadas de literatura que a gente cobriu, quantas pessoas a gente entrevistou, feiras, né? Então, e que bom que agora que vocês continuam dando continuidade, né? E juntos, você viu isso? A vida fez assim e nos aproximou de novo. Eu estou pensando, eu vou deixar meu currículo aqui, tá, Marcelo, depois.
Vai que precisa. Estamos precisando. Comercial aí, tô na área, né? Estamos precisando. É verdade. Então, pessoal, em 2007 eu saí de TV, né? Em 2012 eu montei a Point of Sale e fui trabalhar, porque a Point of Sale é uma consultoria específica de estratégias para varejo. Né? A gente trabalha muito no varejo. Eu vi vocês discutindo agora aqui essa questão das pessoas se endividarem, né? E infelizmente é um problema do nosso país, né? Que as pessoas realmente, o varejo sofre muito com isso, viu, Janice Alva? Sofre muito, porque qual é hoje o novo consumidor, né? Depois da pandemia nasceu um novo consumidor, já vinha isso acontecendo. Se nós olhar o varejo hoje ele está circulando nas lojas 5 gerações. Os baby boomers, que é a geração, os nascidos de 45 a 65. A geração X, que é a minha, os nascidos de 65 a 85. Depois veio a geração Y, de 85 a 2000. A geração Z, de 2000 a 2015, nós já temos a alfa no varejo. Cada uma dessa geração com um perfil de consumo diferente. Né? E cada uma dessas gerações, por exemplo, a minha geração, eu não sou nativo digital, eu fiz a transição para o digital. Uma transição que ainda nos custa, pelo menos para mim. Puxa, não é fácil. Não é fácil, né? Aí nós pegamos a geração Y que já nasceu digital, né? E a Z, ela é totalmente nativa digital, né? A alfa nem se fale, né? Então, o varejo, alguns varejistas ainda não acordaram para isso. E para aglomerar isso tudo, Gerson, como é que se faz? Pois é, Álvaro. Se faz através de gestão, né? Que é uma coisa que varejo hoje não é mais para amador, gente. E eu digo isso com toda certeza. Varejo não é mais para amador. Varejo precisa muita gestão. Antigamente, tu abria uma loja, Álvaro, abria lá, botava meia dúzia de mercadoria e saía vendendo e você não tinha concorrência. Cara, hoje o concorrente não está mais do teu lado. Concorrente, chegaram na minha casa agora às 7 horas da noite e entregar um equipamento que eu comprei no Mercado Livre. E eu comprei segunda. Né? Então veja bem, então nós temos essas 5 gerações andando no varejo. Se o varejista não acordou para isso e não enxergou que nós temos um novo consumidor, que não está ligado à faixa etária. Depois da pandemia, nasceu um novo consumidor. Esse novo consumidor, ele tem 3 escassez, Janice e Álvaro. E nenhuma delas é dinheiro. Por incrível que pareça, nenhuma das escassez do novo consumidor é dinheiro. Emocional. O consumidor tem a escassez, primeiro, de tempo. Tenho certeza, aqui no estúdio, todos nós já passamos fome com dinheiro no bolso. Não porque a gente não tinha tempo para almoçar. Hoje aconteceu conosco, Gerson, nós discutimos hoje, né? Eu e o Gerson discutimos hoje, assim, a gente fez um lanche muito rápido, porque nós tínhamos as coisas para resolver, e foi uma das reclamações que nós acabamos confidenciando um para o outro, não conseguia almoçar direito. Eu comi uma pizza às 3 horas da tarde. Então, primeira escassez, tempo. Segunda escassez, atenção. Por quê? Tudo que tu toca se mexe, né? As crianças pegam um celular. Tem uma história da minha filhada que é uma graça. Ela pegou o celular do pai dela, ela está com 14 anos agora, e tinha começado o celular touchscreen, né? Tu tocava, você mexia. E ela pegava o nosso e brincava, pegou o do pai dela, mexeu. E o pai dela, não que não pudesse, é que ele deve, se ele estiver me assistindo, ele é mão fechada mesmo. E ele não comprava, andava com um pé de boi, daqueles que só mandava mensagem. O básico. O dele não tinha o... Nada. Nada. Era para falar. Quando ele puxava o telefone, todo mundo fazia que não era amigo dele. Porque era uma vergonha. E aí a minha filhada chegou em casa e mexeu no celular dele. Não funcionou o celular, ela pegou e jogou fora. E ele, mas minha filha, ela tinha 3 aninhos, tu vai quebrar meu celular, mas pai, isso não funciona. Presta para nada. Não serve para nada. Né? E aí esse consumidor digital, ele veio vindo e ele veio chegando agora e hoje ele tem poder aquisitivo no varejo. Né? Então veja bem. E sabe o que é bom. Sabe o que é bom. Ele não tem tempo, nós aqui não temos tempo. Atenção, porque tu toca e te mexe. Tu toma a decisão de compra no supermercado em 5 segundos se tu vai pegar um produto ou não. Isso é estudo de varejo. E confiança. Gente, quantas Black Friday que virou Black Fraud? Que era uma vergonha.
Tu via os preços subindo para depois dar 50%. Tanto que hoje se faz todo uma tentativa de resgatar justamente a confiança, porque se perdeu naquele momento, gente. Se perdeu. E aí tu vê as lojas. E a gente tem discutido muito isso. Tem loja, gente, que não são lojas, são depósitos. As pessoas vão lá e depositam os produtos. Nem eles sabem onde está. Nem eles sabem que tem aqueles produtos. Quando nós pegamos, que nós temos um braço na Point of Sale, que é um braço de arquitetura, são 3 arquitetos lá, a gente fez o reposicionamento da marca, da Grazetinha, agora das 4 marcas, e criamos a 5ª marca, que é a GZT. E criamos os projetos conceitos para eles, né, que eles estão desenvolvendo. Quando você olha, quando você começa a posicionar as lojas no lugar, o faturamento aumenta. Por que o faturamento aumenta? Porque o cliente começa a ter uma jornada de consumo dentro desse ponto de venda e o cliente consegue enxergar o que ele precisa. Como ele tem pouco tempo, Janice, ele obrigatoriamente tem que resolver a vida dele rapidamente. Numa passada. Numa passada, né? Então, tem muitas lojas em Passo Fundo e na região, e um dos meus clientes é o Sebrae. Então, a gente acaba atendendo eles no Rio Grande do Sul inteiro. Que não são lojas, são depósitos. Né? Agora, isso não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Eu ia te perguntar, Gerson, você e a Tati viajaram bastante, foram a Nova York, pegaram essa experiência de países desenvolvidos, de comércio realmente aquecido e que vende de manhã a manhã. Sim. Que experiência você traz, tanto para bom quanto para ruim, para a nossa realidade? Assim, o que acontece, gente? Os nossos varejistas estão acostumados a ir a Nova York. A Nova York acontece o Big Show, que é promovido pela National Retail Federation, que é a Federação Americana do Varejo. Eles promovem esse evento, é o maior evento de discussão de varejo. São 35 mil congressistas, mais de 300 palestras em 3 dias. Acontece que esse evento é feito em Manhattan. No primeiro ano, nos primeiros anos assim de evento, tu volta de lá. Só que Manhattan é varejo de exceção, gente. As lojas que estão em Manhattan, elas não pagam a conta, Álvaro. As lojas que estão lá é estratégia de marketing. Então você entra numa Nike, você pode experimentar chuteira e tem um lugar para você chutar a bola. Pode pegar a bola e fazer uma cesta lá e tal. Cara, mas é na 5ª Avenida. É o metro quadrado mais caro do mundo. Então é estratégia de marketing. Quando você sai para o Brooklyn, por exemplo, esse ano passado eu fiquei no Brooklyn. Aí você vê varejo. Você vê o varejo como aqui. Semelhante ao nosso aqui, Gerson. O nosso varejo não perde nada, Álvaro. Aí é população, aí é povo. Isso, Brooklyn é povo, né? Isso. Aí você vê assim, como tem lojas muito boas aqui, tem boas lá. E lá também tem lojas muito ruins. Né? Então, eu acho que o varejo... É bom porque essa experiência você traz para os teus clientes e pela consultoria que você presta, inclusive para o Sebrae. Né? Poxa, nós estamos fazendo muita coisa boa aqui, mas temos que observar também o que de bom é lá para aplicar. Com certeza, gente. E o que mais a gente observa, e hoje a gente cuida disso, porque sempre quando se foi fazer, por exemplo, loja, se chama arquitetos. Você sabe que na Universidade de Passo Fundo, a cadeira de arquitetura comercial, ela é facultativa? Não é possível. Ela é facultativa. Se quiser, não precisa fazer. Então, os nossos arquitetos, quando vêm para a nossa empresa, veja bem, formação excelente da Universidade de Passo Fundo, né? Mas nós temos que pegar eles e aí eu entendi. Porque o que compõe o marketing hoje? O marketing é composto de 5 P's. Produto, preço, ponto de venda ou distribuição, promoção e pessoas. Então, o ponto de venda sempre teve dentro do marketing, porque comportamento de consumo nunca teve dentro da arquitetura. O Gerson, o dono da Corleone, aquela barbearia famosa de São Paulo, ele diz que não existe outra profissão no mundo além de vendedor. E quem sabe vender, quem sabe fazer essa arte da venda, mágica, né? É a mágica, sabe fazer tudo. E nós estamos diante de um bom vendedor, que sorte a nossa, Álvaro Damini. Ele vende até casa queimando, eu acho. Só, Janice, mas é uma verdade, porque é comportamento de consumo, Exato. né? Hoje você não precisa mais ir nas lojas. Você vai a loja tem que fazer alguma coisa para que você vá até lá, né? Para que você tenha uma experiência de consumo interessante. Senão você não precisa mais ir lá. Você pega o iFood e você chama o que você quiser na sua casa. Eu brinco quando eu vou nessas cidades pequenas,
5 mil habitantes, 10 mil habitantes, eu digo para eles, gente, todo mundo tem um shopping center. Onde é que está o shopping center? Como é que está encantando o teu cliente? Onde é que está o shopping center aí? Aí o pessoal diz, não, mas aqui não tem, seu Gerson. Shopping center. Como não? Cada um tem um shopping center no bolso, é só pegar o smartphone, cara. Tu compra o que tu quiser, da onde tu quiser. Eu comprei tapete para o meu carro ontem, 10 horas da noite. Então, o mundo mudou e o varejo precisa entender isso. O nosso varejista precisa entender isso. O mundo mudou e mudou muito. A vitrine ainda bem feita funciona? Funciona muito. Parabéns Funciona até pela... muito. Vou fazer um comercial aqui para a Graziotin, que eu passei e vi uma calça verde. Chama atenção, muito bonita, realmente. Viu? Chama atenção. E a Graziotin, a gente teve, assim, foi uma honra para nós fazer o projeto, porque uns 70 anos, né? 70 anos. Uma marca sólida. Uma marca, né? E a gente mexeu na marca, né? A gente mexeu, revitalizou o ponto de venda, né? E até o pessoal dizia, quando a gente chegou lá, olha, mais um chegando aí, só para... É uma responsabilidade, Vem me dar o golpe aqui também. Não, eles diziam, mais um chegando aí que não vai dar em nada, né? E a gente inverteu o processo, a gente não começou o processo na diretoria, a gente começou o processo no chão de loja. São o conhecimento das técnicas para fazer isso. Isso aí, no chão de loja. O Gerson, além de todo o conhecimento que tem, Janice, eu pude acompanhar algumas palestras dele para os varejistas, enfim. Ele consegue contar essas histórias para contextualizar. E me recordo de uma, assim, porque nós já estouramos o tempo, Gerson, mas estamos dando essa... Então tá bom. Eles têm muitas estamos histórias. Estamos avançando justamente por... O Marcelo avisava. Ele fez o sinal umas 10 vezes aqui. Umas 10 vezes? Aí é o seguinte, eu me recordo que numa das oportunidades que você estava falando para lojistas do segmento de roupas, e você dizia assim, olha, antigamente o meu pai, ele esperava o terno do meu avô. Se fosse isso hoje, está todo mundo quebrado, né? Todo mundo quebrado, né? Porque o varejo inverteu e as pessoas não perceberam isso. O varejo inverteu, Janice. Antigamente nós tínhamos um terno preto, né? Aí tu chegava lá, queria comprar um terno, era preto. Aí até que chegou um e disse, eu não quero mais o terno preto, quero um terno azul. Mas como eu quero um terno azul? O cara quer um terno azul, foi lá falar para a indústria. Ó, o cara quer um terno azul. O cara tá louco, quer um terno azul. Né? E a indústria começou a inverter o processo. Tanto é que no Brasil hoje, quando você for em São Paulo, tem que ir lá no Morumbi Shopping. Lá é um shopping teste. Muitas lojas testam suas marcas lá. Fazem suas lojas e testam lá. Né? Então, se deu certo lá, pode avançar. Se deu certo, replica. Se não deu certo, não replica. Fica travado. Gerson, que delícia conversar com você. Ele surfa, né, o Álvaro? Ele vai, que delícia, realmente. E o que esperar dessa geração que está chegando? Porque a primeira, querendo ou não, vai ficando para trás e vem uma outra, além dessa última que você citou. E aí, como é que fica essa situação? Quem serão os marqueteiros do futuro? Pois olha, nós estávamos discutindo lá na Point, até ontem a gente estava discutindo isso. Gente. Você viu que está sendo criado um novo português, né? Sim. Uma nova forma de comunicação. Né? Como é que eu, como publicitário, eu não sou publicitário, sou administrador e especialista em marketing, mas eu tenho 4 lá. Como é que nós vamos comunicar, Janice? Que idade estão teus filhos? José com 20 e Tereza Betânia faz 17. Tá, vamos lá. Vamos pegar a de 17 anos. A Betânia. Tá? Como é que ela se comunica pelo WhatsApp com as amigas? Tudo palavras cortadas. Tudo cortado. Ou senão, por exemplo, eu vi um empresário do meu lado, voltando de São Paulo, ele botou para a esposa dele um avião, que ele estava no avião. Né? Códigos. Um coração, que ele amava ela, né? E um chopinho. Mas aí sai. O futuro, chegar em casa. Mas como é que nós vamos comunicar isso? Então, cara, eu vou precisar do que agora? Como é que eu vou fazer? É desafiador. Me comunicar com a Betânia. E não só isso. Pensa a Marshall McLuhan lá, que idealizou a questão da agulha epidérmica da comunicação, né? Como que ele ia reagir com relação a isso? Não, é complicado. Cara, ontem teve uma peça de teatro aqui no Sesc, com o filho do Chico Anísio e tal, aí fui lá assistir a peça de teatro. Daí entrou uma menina em cena, fazendo o papel de uma menina, né? E ela dizendo pra mãe dela, flopou.
E a mãe dela, flopou. O que é flopou? Ninguém sabia na plateia que era flopou. Olhei pro lado, estava o Dr. Paulo Santos, tem 85 anos. Eu disse, nem vou perguntar para ti, né? Fiquei olhando para ele, digo, não adianta olhar para mim. Saudade do Dr. Paulo, faz tantos anos Isso. que não ouvi. Então, um novo vocabulário para se comunicar com uma nova geração que pensa diferente, que vive diferente, que não quer ter posse. Não querem. Eles não querem capital, eles querem viver o hoje. Antigamente, por exemplo, a nossa geração, Gerson, tinha o sonho do automóvel, né, da casa. Hoje não se tem mais isso. Não tem mais isso. Não tem mais isso. Por quê? Porque está tudo compartilhado, né? Mas isso é bom também, porque eles compram, né? Eles gostam de consumir. Sim, eles gostam de consumir. Agora, eu vou me lembrar não sei se vocês já viram a palestra do Duda Schneider. Não. O Duda Schneider é uma figura que ele disse que ele nasceu no tempo errado. Porque agora está tudo liberado, né, cara? Está tudo tranquilo, está tudo fluido, está uma beleza, né? A vida mudou muito. Essa galera, o cara fica até os 35 anos na casa do pai. Com 20 o pai me deu um escuta. Verdade, é bem procurar assim. Tua turma. Vai procurar a tua turma. Né? E vou confessar, ser mãe e pais nessa geração de agora não é fácil, é desafiador, porque você não sabe como fazer. Fica uma incógnita, porque a nossa criação foi muito marcada por esses pais que nos disciplinaram de uma forma. Hoje a gente tem que ter muito cuidado, como você fala, como você diz, como você quer transmitir valores e princípios, é diferente. Eles não entendem do mesmo jeito. É isso que o Álvaro falou, ficar falando em projeto e casa e apartamento, para eles não muda. E aonde fica o varejo em tudo isso, né? Se dentro de casa, às vezes entregam para... Eu tenho uns amigos professores, né, que os filhos chegam na sala de aula e daí o professor já não sabe mais como agir. Tem um novo vocabulário rodando, tem uma nova forma de se comunicar rodando. Como é que a comunicação vai fazer isso? E tudo que nós aprendemos em marketing, cara, assim, hoje tu olha marketing no ambiente físico e no ambiente digital, beleza? Né? Sim, até aí é fácil. Até aí é fácil. Agora, comunicação não é o que tu diz, é o que o outro entende. Justamente isso aí. Decifrar os códigos. Os códigos, né? É o avião, o coração e o chope. O avião, coraçãozinho. Gerson, satisfação de te receber. O Marcelo já terminou. me fez mais um sinal e vai nos tirar do ar se eu não encerrar o programa. Marcelo sempre foi assim. Marcelo. A gente ama ele, mas ele sempre foi inconveniente. É um amor assim, né, que a gente fica... É isso aí. Mas muito obrigada. Uma satisfação que nós te recebemos aqui. Muito obrigado. Sinta-se convidado para estar conosco em outras oportunidades também. Que bom, pessoal. Que bom estar aqui. Que bom revê-los. Né? E que bom que vocês continuam nessa luta aí para levar informação para nós aqui em Passo Fundo, né? E para uma região inteira. Que bom. Que bom. É isso aí. Muito obrigada. Você Feliz. está igualzinho, tirando assim umas melenas branquinhas, mas isso faz parte. Eu estou pensando em fazer luzes ao contrário, mas eu tenho o cabelo muito curto, não dá, né? Não, mas está bem. Vamos mandar um beijo para a Tati, que deve estar nos acompanhando. Saudade de você, Tati. Tudo bem. Obrigado, Gerson. Obrigado, pessoal. Obrigada. Vem aí a Alessandra Pazinato com o Papo Saúde. Nós retornamos amanhã ao vivo, a partir das 7h30, com mais uma edição do Contraponto. Obrigado pela audiência. Até lá. Boa noite.